Olá, sejam bem-vindos para mais um podcast do SENC, que é uma clínica de especialidades da clínica médica. E hoje a gente vai falar vai fazer uma interface entre as várias especialidades: reumato, endócrino e neuro. Então nós temos aqui a colega da endócrino, a doutora Micaela, o colega da neuro, o doutor Jorge, e eu, a Cássia. Então sejam bem-vindos. O que é a interface, né? É uma ideia meio interessante, porque as pessoas pensam que cada especialidade não tem interligação, e na verdade são todas elas interligadas. Então tem pacientes que aparentemente podem ser reumatológicos e na verdade pode ter alguma doença neurológica e vice-versa. O mesmo acontece com o endócrino. A interface com a endócrina reumato, a gente vai focar mais na obesidade. Vocês da neuro com endócrino vão focar? Hipófise. Hipófise e hipo, acho. Hipófise, né? E em relação à reumatologia, as doenças autoimunes, né? Que cursam com sintomas neurológicos e algum, tanto doença neurológica quanto doença reumatológica. Então vamos lá. Sabia que meu marido tem um tumor de hipófise? Para acrescentar. Para acrescentar de 4 centímetros quando eu dei o diagnóstico. Vamos lá. Tumor de hipófise é uma coisa que é relativamente frequente, né? A gente vê, né? Não é muito frequente, mas assim, o que a gente percebe? Por exemplo, você vai investigar uma dor de cabeça, né? E às vezes você tem um achado de exame, uma alteração da hipófise, né? Que são os adenomas, né? Principalmente, eu vejo com uma certa frequência o microadenoma, né? Que ele pode ter, o micro, ele do ponto de vista de efeito de massa, de crescer com mistura neurológica, não. Mas ele pode ter um problema endocrinológico, que são os prolactinomas, que são os tumores que produzem prolactina. Muitas vezes são pacientes que nos procuram porque tem dificuldade para engravidar, às vezes vem até de ginecologista, sim, ou tem algum sintoma como a galactorreia, que é saída de leite do seio sem a mulher estar grávida, né? E aí a gente abre um leque para investigação, né? Se ele tem efeito de massa, um macroadenoma, né? Aí a gente tem que, muitas vezes, ele comprime algumas estruturas, né? A estrutura principal que ele pode comprimir é o quiasma óptico. Então, a sintomatologia do paciente é a perda da visão lateral, né? E quando pequeno, o problema maior realmente é na produção do hormônio. Aí a gente pede ajuda para nossa amiga Micaela, endocrinologista, que vai fazer o controle hormonal desses pacientes. Lembrando, eu tenho muito achado que o paciente vai para o neuro e porque está com cefaleia, está com dor de cabeça. Então muitas vezes é um achado, né? É um achado. O paciente tem enxaqueca e microadenoma. Exatamente, né? na verdade é um incidentaloma, né? É um acidente que a gente acaba achando o tumor de hipófise. E eu também, além da neuro, muitos urologistas me encaminham, porque o tumor de hipófise pode cursar, como ele cursa com esse aumento de prolactina, com diminuição de testosterona. E além da testosterona, não só a testosterona, mas você já disse, pacientes jovens que nunca gestaram começam a ter a galactorreia, que é a saída de leite, e muitas vezes acho que é câncer. Qualquer alteração na mama, lógico que a gente tem que preocupar com câncer, e na verdade é um tumor tratável com medicação na grande maioria das vezes quando é um microprolactinoma. Mas até o macroprolactinoma, que são tumores maiores que 1 centímetro, para efeito mais didático, para falar, muitas vezes quando ele é produtor de hormônio, o tratamento, quando é um prolactinoma, é com remédio de fácil posologia, o SUS fornece, tá? Tem alguns efeitos colaterais, mas obviamente... Que dá para controlar, né? Que dá para controlar, bem, e de fácil posologia, né? Às vezes uma vez, duas vezes por semana. Com vida normal, né? Com vida normal. E muitos, igual você falou, Jorge, vem com a gente porque está com perda de visão lateral. Isso é muito sério. Dá um exemplo, meu esposo bateu o carro, eu falando para ele, ó, tá vindo um carro, tá vindo um carro. Ele olhou e foi, porque ele realmente não viu. E aí bateu, a hora que ele bateu o carro, eu falei, peraí. Vamos investigar isso aí. Ainda bem que ela tem uma endócrina do lado. Falei, algo de muito estranho. Mas muitas vezes os tumores de hipófise, o que eu mais vejo são os prolactinomas, mas pode ser produtor de hormônio de crescimento,
E aí a gente tem que faz cirurgia. Nesse caso, a gente tem que encaminhar para cirurgia. Ele faz gigantismo, pode fazer, inclusive, aumentar a produção de cortisona, né? Hipertensão, diabetes, por conta desse tumor. E começa a crescer as extremidades. Nossa, o rosto fica muito característico, aquele fica brutalizado. Sim. Você tem uma foto da paciente há 2, 3 anos atrás, quando você vê, é bem diferente. Isso é grave, complicado. E pode dar muita dor articular isso aí também, sabia? Já peguei 2 pacientes assim. Sim, porque começa a crescer, né? É um crescimento, muitos pacientes... muitos pacientes falam assim, minha aliança não cabe mais. Ou eu calçava 37, agora estou calçando 40. E assim, crescer o pé, depois que já acabou a fase de crescimento, do estiramento de crescimento, não é normal. Ou está engordando, que a gente pode falar da obesidade, que daí começa a inchar o pé, não é porque cresceu, ele ficou mais gordinho, ou porque realmente tem algum tumor e pode ser um tumor de hipófise. Então tem que tomar muito cuidado. Cresceu as extremidades, começou a não servir a aliança, não está ganhando peso, só está crescendo a mão, o nariz fica mais aberto, alargado, a testa fica mais proeminente, o queixo fica mais proeminente. Isso pode ser um sinal de tumor. Fala um pouquinho de as patologias neurológicas que causam muita dor articular. Então, aí entra você também, né? Que é a tireoide, hipotireoidismo. Sim, acho que dentro do nosso assunto, que seria essa interface entre as patologias, são as doenças autoimunes, né? E as vasculites. As vasculites, que são inflamações do sistema nervoso central, né? No caso da neurologia, né? E a esclerose múltipla, né? Que é uma doença autoimune também, em que causa, como o nome fala, esclerose múltipla, tem múltiplos sintomas, né? Dependendo da área do cérebro que é acometida, você vai ter perda de alteração de força, sensibilidade, visão, equilíbrio, marcha, distúrbios da urina, distúrbio do intestino, tanto de prender quanto soltar, a parte esfincteriana. E é uma doença que você faz diagnóstico com exame neurológico e a gente complementa isso com exames de imagem, geralmente a ressonância e outros exames, como o líquor, alguns exames laboratoriais para poder você afastar outras patologias, né? A gente tem em comum alguns pacientes, né? Paciente que teve déficit neurológico, paciente jovem, a primeira possibilidade era uma esclerose múltipla e quando a gente foi investigar, a gente achou uma vasculite, que era uma doença de BC, né? O paciente tem as aftas orais, existe a neuro-BC, que lesões vaginais e déficit neurológico, né? Então são pacientes que têm sintomatologia que são comum para as duas especialidades. Se parecem bem. E às vezes o quadro neurológico abre o quadro do BC, né? Quando tem as aftas que fica fácil. Outra coisa que é importante da esclerose múltipla é que antigamente o prognóstico era muito fechado, né, Jorge? E hoje, com os tratamentos, melhorou nesses 20 bastante, e poucos anos, na verdade 25 anos que eu estou nessa área, outro dia eu estava pensando nisso, né? Como a esclerose múltipla evoluiu o tratamento. Se a gente pegar as outras patologias, não que elas não evoluíram, né? Mas a evolução da terapia medicamentosa, com esses medicamentos que o reumato já faz há muito mais tempo, né? Há 10 anos, vocês estão 10 anos na nossa frente, né? Desde em termos 98 do século passado. Né? As doenças, né? Os medicamentos imunobiológicos, né? Você pega um medicamento como o interferon, que tinha uma taxa de redução do SUD de menos de 30 e poucos por cento, 37%. Você pega um medicamento como o natalizumab, você vai para 87%, né? Tem trabalho mostrando que chega perto de 100%, que é o que a gente vê aqui, né? A pulsoterapia, que é o corticóide que a gente faz na exacerbação do evento neurológico. Poxa, eu fazia, sei lá, 2 por mês. Hoje em dia, né, eu fiz um em janeiro e fiz um agora. Uma falha terapêutica, você não usa mais porque a doença está bem controlada. Isso é muito importante. Mas, por outro lado, é importante ressaltar que esses tratamentos, né, eles são daqui para frente, né? Você pega um paciente muito comprometido, que já está na cadeira de roda, o medicamento ele não mexe no passado. Ele vai mexer no futuro, ele vai diminuir a chance da paciente ter surto e, consequentemente, piora a neurológica, né? Então, mas mudou o prognóstico. Eu acho que isso que é importante para o pessoal, né, procurar uma assistência, procurar um diagnóstico. Quanto mais precoce você fizer, exatamente, quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, o paciente vai ser melhor. Né? Sim, sem dúvida. Né? Iniciar o tratamento no início,
iniciar no início é uma redundância. Pegar o mais rápido possível. Mas você pegar o paciente, né, no início da patologia, fica muito mais fácil você deixar o paciente sem sequela neurológica, né? Outra coisa, eu comentei até com a Micaela, a semana passada eu vi uma paciente com uma dificuldade imensa, uma rigidez muscular, né? Muita dor articular, ela tinha inclusive parentes com doenças autoimunes da reumatologia, e ela passou comigo, e acabou sendo vista pelo Jorge, né? Na realidade era uma fase inicial de um Parkinson. Parkinson pode lembrar muitas patologias reumatológicas também. O Parkinson, o predomínio da rigidez, né? O Parkinson, aquele que é mais trêmulo, o diagnóstico é mais fácil, né? Mas o Parkinson que é mais rígido, menos trêmulo, né? Ele é rígido e lento. Rígido, lento é alteração de equilíbrio, né? Então, geralmente são os parkinsonismos, né? Eles têm essa característica e às vezes só com um exame neurológico ali que você consegue perceber, né? Então, dentro dessa também a fibromialgia, que é uma coisa tão... Aliás, o diagnóstico dela a princípio foi fibromialgia, fiquei até com pena, realmente não tem muito a ver, né? Se eu peguei uma fase um pouquinho mais evoluída, ficou mais fácil, né? Mas ainda em relação na reumato e a neuro, a gente tem doenças, o lúpus, por exemplo, o lúpus dá muita alteração neurológica, né? Pode dar psicose, pode dar convulsão, né? Pode dar um quadro periférico de polineuropatia. As vasculites centrais. As vasculites também, né? Polarterite nodosa dá muita polineuropatia, né? A própria doença reumatoide, né? Pode dar a famosa síndrome de túnel do carpo, que é um comprometimento periférico da neurite, né? E os medicamentos também, né, Jorge? Corticoide pode dar... Se você for, né, sábado eu estava avaliando um paciente no hospital, ela teve um AVC e tinha aquela mão daquele paciente reumatoide, que é outra coisa que hoje você consegue, né, controlar bem, controlar bem. Vou falar para você que quem não faz o tratamento, praticamente não é ninguém, você deve ver isso, claro, muito mais frequência. O paciente não desenvolve mais isso, né, com o tratamento, né. O AVC... é outra complicação, principalmente no lúpus, nas vasculites, né? No SAF, que é uma doença assim super complicada também, mas é de fácil acompanhamento. Você dá, né, um anticoagulante o resto da vida, o paciente não faz mais fenômeno tromboembólico de repetição. É só fazer o diagnóstico. Né? Então aí precisa procurar um especialista, gente, né? Um clínico, bom clínico que possa encaminhar esses pacientes para ser avaliados. Tudo isso tem avaliação, tem protocolo para fazer diagnóstico, protocolo para tratar. Hoje a gente não dá mais tiro no escuro, a gente direciona o tratamento para gastar pouco e acertar e evitar complicações. Falar nisso, fala um pouquinho da obesidade, vai, e o perfil. Não, eu gostei que o Jorge falou das neuropatias e lembrar que o diabetes... Uma das principais consequências do diabetes mal controlado é a neuropatia. Tanto o diabetes quanto o hipotireoidismo, que é da também, né? São as grandes causas aí de neuropatia periférica. Claro, tem álcool, tem metal pesado, tem várias coisas que podem, né? Sim, tem outras coisas, mas eu acho que o que eu mais vejo de neuropatia, polineuropatia, são os pacientes diabéticos. Né? Diabético não controlado. E não controlado, exatamente. O diabético controlado vive muito bem, igual uma pessoa sem diabéticos, exatamente. Mas o não controlado, e não é só neuropatia, né, Jorge? Ele pode evoluir com retinopatia, nefropatia. Então, assim, amputações que também, mas isso hoje em dia também cada vez menos. Mas a polineuropatia do paciente diabético não controlado é muito frequente ainda. Infelizmente. E podendo ser evitada, se controlado o diabetes desde o início também, igual a Cássia falou, sempre tratamento precoce, a gente tem um prognóstico melhor e com maior similaridade com o paciente não diabético. Então, e hoje as drogas estão muito modernas, né? Tem muita coisa boa, muita insulina diferente. Não, e acabou, não só insulina, mas assim, chegar na insulina... Muitas vezes a gente precisa, a insulina é um ótimo medicamento, não é problema nenhum a insulina, muito pelo contrário, é um divisor de águas. Mas agora, recentemente, nós chegamos com o Monjaro no Brasil, né? A tirzepatida. E já está em falta, está com problema, mas tudo bem. Mas nós temos o Monjaro. Está uma loucura o Monjaro. Nossa, então, uma isso vai reduzir muito febre, Monjaro. As cirurgias bariátricas. Com certeza, Jorge. Isso é... E agora... A propaganda é essa, né? Não vai ter
mais bariátrica. Não, mas isso é impossível. Eu acho que não ter mais, mas acho que deve impossível. Diminuir bastante. Mas com certeza reduzir. E principalmente se esse remédio chegar no acesso à população que tem uma renda um pouco mais baixa, porque é um remédio ainda muito caro, mas já temos boa notícia, ontem já diminuiu o preço do GLP-1 e nós temos, chegando agora em julho e em agosto no máximo, o genérico. Nós vamos ter de outros laboratórios. Então, tá bom. Então ele não foi para o alto custo? Não foi para o alto Mas deveria ir, né? Mas eu acho que a obesidade é uma solicitação da SBEM, esses ótimo. remédios irem para o alto explica que é custo. SBEM, que é... SBEM é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, o endocrinologista titulado, ele fez a prova da SBEM, então é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Mas voltando ao Mounjaro, o Mounjaro vai diminuir com certeza o número de bariátricas, mas para quem tem acesso ao Mounjaro ainda, porque é uma medicação cara, ainda cara, um custo caro, mas ele entrega muito, ele custa caro, com certeza deveria custar mais barato para mais pessoas serem beneficiadas, mas ele entrega muito, ele diminui muito a hemoglobina glicada, que é a média do diabetes nos últimos 3 meses, ele diminui peso, ele diminui essa inflamação, essa cascata de inflamação que o diabetes faz. Então, assim, é uma droga promissora, mas já para o ano que vem nós temos remédios ainda triagonistas, o Mounjaro é biagonistas, ele age GLP-1 e GIP. O ano que vem nós vamos ter, se Deus quiser, medicação que atinge 3 sítios que o diabetes desenvolve, assim, altera o diabetes. Ótimo. Bacana. Vamos ter medicações novas e com cada vez menos risco para o paciente e com maior facilidade e fala, de qual é a posologia. Diferença do Ozempic, por exemplo, para esse... Fiz um vídeo sobre isso. O Ozempic, ele é um GLP-1. Ele age só no GLP-1. Ele é um análogo de GLP-1. Ele faz com que dure mais tempo essa molécula. O Mounjaro, ele age no GIP e no GLP-1, então ele age em 2 mecanismos. E os estudos mostram que ele tem 50% mais de potência em redução de glicada, de perda de peso, principalmente. Então, assim, é uma medicação muito boa. 50% a mais de perda de peso. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. De glicada é um pouco menos, mas em relação à perda de peso, ele é 50% mais potente do que os GLP-1s que a gente já tem. Perde barriga, não? Barriga, mas ele perde gordura, que é a principal gordura, gordura visceral. Ele ajuda. Ele é nível A de evidência para tratamento de esteatose hepática. Nossa. Todos os GLP-1s e o tirzepatida também. Então é nível A de evidência para a esteatose hepática. Hoje é nosso principal medicamento. Esteatose hepática também está uma epidemia aí no mundo, né? Pode ver. Por conta da obesidade, maus hábitos. Maus hábitos. Não só maus hábitos, que a obesidade é uma doença mais complexa que só comer, mas principalmente pelo erro alimentar, pela facilidade que a gente tem com os fast food, álcool, pela falta de exercício, e esteatose hepática pode virar câncer, né? Em menos de 10 anos, a maior taxa de transplante de fígado vai ser por esteatose hepática por gordura e não por bebida alcoólica. Por álcool. Já é quase tete a tete, transplante em relação à cirrose. Eles estavam esperando uma epidemia de câncer de fígado por causa da esteatose. Está acontecendo, então. Está acontecendo. É porque começa com esteatose, daí ela tem vários níveis, nível 1, 2 e 3, e depois ela pode evoluir para cirrose e para hepatite. Esteatohepatite. Então, assim, é bem complicado. Então, ela pode evoluir para câncer e para cirrose. Volta na obesidade. A obesidade também é um risco grande de você desenvolver um câncer, né, Mica? A obesidade está relacionada com 14 tipos, pelo menos, de câncer. E, inclusive, o câncer de reto, para usar o Mounjaro. Câncer de mama, para usar o Mounjaro, né? Mais um motivo para usar o Mounjaro. Câncer de mama, câncer de reto, câncer de intestino, câncer de esôfago. Então, obesidade é uma doença, né? Tem que entender ela como uma doença. Na verdade, os bons hábitos antes de usar o Mounjaro. Mas como prevenção. Se não der certo, aí vai para o medicamento. Mudança do estilo de vida é complicado. Mas é mais importante do que tudo. Todo remédio, se tiver mudança de estilo de vida, vai agir melhor, né? Sim.
Exercício físico está provado, é um dos tratamentos para câncer de mama. Então, assim, exercício físico é fundamental. E não precisa muito. 30 minutos todos os dias, todo mundo tem 30 minutos. Se olhar no celular, todo mundo ficou mais que 30 minutos no celular. 30 minutos todos os dias ou 150 minutos semanais. 1 hora, 3 vezes por semana. Dá, né? Gente, caminhar é de graça. É só colocar o tênis e sair para caminhar. Não custa nada. Comer verduras e legumes, evitar gordura, evitar fritura. Eu sei que é uma delícia batata frita, mas eu não sei comer todos os dias. Não. Até dentro da neurologia, né, a gente tá vendo um aumento maior dos pacientes com quadro demencial, né? Mas eu acho que, claro, estilo de vida conta, e as pessoas estão vivendo mais, né? Nós estamos vendo, né, uma longevidade maior das pessoas, inclusive a mudança de pico de produção, né? Esse trabalho europeu fala que pico de produção da vida hoje é de 60 aos 70, né? Coisa que era aos 40, né? Sim. Então, assim, isso vem de encontro também na demência, porque hoje prevenção de demência é atividade física, até um monte de trabalho, né? A gente cresceu ouvindo que quem lia não tinha demência, mas a gente vê um monte de paciente altamente, né, com desempenho intelectual com quadro demencial, né? Então a demência, a atividade física também, né, não só na obesidade, quanto na parte de memória também, é muito importante, né? Tem muito trabalho mostrando perda de massa muscular em membro inferior e déficit cognitivo. Sim. Então acho que a atividade física hoje a gente não consegue escapar disso. Não. Né? Tem relação, né, da panturrilha com a perda de massa magra, e aí a panturrilha é o nosso segundo cérebro para endocrinologia também, porque o segundo coração também, bombar, né? Estimular a panturrilha ajuda a estimular o cérebro, então é exercício físico, nada mais é do que isso. Resumindo, é isso. E é bom também na reumatologia, na obesa, né, porque ela faz muito artrite, né, artrose. Então o peso para as grandes articulações, coxa femoral, tornozelo, joelho, e não só, né? Tem uma relação também até com mão e tudo. Então o peso é muito ruim, né? Porque desgasta todas as articulações. E às vezes não precisa de uma perda assim muito importante, uma perda pequena que você vai fazendo sempre, com exercício, com uma alimentação balanceada, você melhora o quadro, né? Porque vai evoluir para quê? Para prótese de joelho. Chega lá no médico para operar, o ortopedista ele vai falar, não, a senhora precisa emagrecer. Se a senhora emagrecer até X quilos, eu não vou operar. Então é complicado, né? Não, mesmo por risco cirúrgico também, para prótese. Também, a gente sabe que perda de 5% do peso corporal já ajuda a melhorar o diabetes, ajuda a melhorar a hipertensão, ajuda a melhorar os problemas de artrose. Então não precisa virar um atleta. Pequenas mudanças, grande resolução. Grande diferença. Então, que mais? Acho que deu, né? O hipotireoidismo também, mesmo na fase pré-clínica, ela pode dar muito sintoma reumatológico, né? Quando o ACH tá subindo. E queixas de memória também, eu acho que o Jorge vê. São as causas tratáveis de demência, né? O hipotireoidismo, sífilis, B12 são tratáveis, né? Nossa, vejo bastante, porque eu atendo bastante paciente bariátrico e que ele para de fazer o acompanhamento e aí tem déficit de B12 e ele chega e ele é trazido geralmente por um acompanhante que fala, ele não está lembrando de mais nada. Gente, repõe B12 repõe B12. Acabou. Jorge acabou de falar, então, melhor. Que está sendo uma briga, né? Tem um artigo recente aí e que ele está mostrando tanto a falta quanto o excesso. Porque virou moda, todo mundo tomar B12 agora do todo nada, mundo quer tomar B12. E fazer 15 mil de B12. Então até esse artigo ele está propondo uma mudança na referência. Para menos? Estão tentando para menos, uma mudança para menos, porque segundo esse artigo, né, o excesso de B12 também pode produzir quadro demencial. Tudo que é excesso, qualquer vitamina em excesso, né? Tá na moda esses soros que o pessoal faz. Excesso de vitamina D também. Também, nossa. Então, pode dar uma hipercalcemia, né? Porque hipercalcemia, convulsão. Nossa. Porque vitamina soa bem, né? Né? Parece que é um negócio bacana, mas excesso atrapalha a absorção da outra. Eles são consideradas agora, né? Vitamina D é considerada hormônio, né? A B12 também. Mas tudo que é em excesso, né? Esses esquemas malucos aí. Ficar repondo 100 mil sem unidades critério, todo dia, né?
A gente tem hipercalcemia por conta disso, certeza, cálculo renal por conta de excesso de vitamina porque D. Existe um limite, né? Acima de 120 começa a ser tóxico, né? O pessoal toma vitamina D. Acima de 60 nós já não. Mas bem, a gente já não. A gente já, de jeito nenhum. É outra coisa que eu costumo muito falar, que até a água em excesso faz mal, que tá uma modinha aí, eu já peguei diabetes insípido por conta de paciente exagerando água. Então, tudo em exagero faz mal. Tudo em exagero. Até a água em exagero faz mal. Nada em excesso.